R-Truth está de volta à WWE. A pergunta é: a saída dele foi verídica ou foi tudo um plano para poder fazer a gente ficar surtado com a volta dele no Money in the Bank? É o que a gente vai descobrir hoje no Notícias da Luta Livre, volume 12. Então, se você quiser saber tudo sobre a volta de R-Truth e as notícias da última semana, assista esse vídeo até o final para que você possa se manter antenado sobre as últimas do mundo do Pro Wrestling. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e nós vamos para o Notícias da Luta Livre volume 12, onde a gente vai falar sobre as notícias mais importantes da semana passada, da última semana, no mundo da luta livre. E desde já eu quero dizer que foi uma semana muito rica de notícias, a gente não vai ter condições de falar sobre todas elas, a gente vai falar sobre as mais importantes, aquelas que mais interessaram e mais chamaram a atenção das pessoas. E a gente começa falando sobre as últimas notícias do Money in the Bank. Money in the Bank aconteceu nesse último fim de semana, no sábado, e nós tivemos muitas notícias que surgiram durante esse show, muitas coisas interessantes. Por exemplo, o fato de que o Octagon Júnior, lutador que lutou contra o Dominic Mysterio, a gente lembra que havia acontecido o Worlds Collide mais cedo, né, por volta das 4 horas da tarde aqui no Brasil. O Octagon Júnior, ele participou da primeira luta da noite, no caso da tarde, né, no Worlds Collide. E aí, o Dominic Mysterio desafiou ele para uma disputa pelo campeonato intercontinental. E aí ele teve a chance de lutar no Money in the Bank. A luta foi uma luta de 5 minutos, apenas para ele poder mostrar o seu talento e tudo mais, mas o Dominic acabou vencendo. Mas as notícias dão conta de que o Octagon Júnior ele teria agradecido muito ao Triple H. O Triple H, na sua entrevista no pós-show, ele teria dito que foi muito legal, porque o Octagon ele voltou para os bastidores, assim, com lágrimas nos olhos, emocionado, agradecendo ao Triple H a chance de ter podido participar do pay-per-view principal, que era o Money in the Bank. Então foi muito legal ver isso e, assim, a participação do mundo da luta livre, né, da Triple A, no fim de semana foi muito legal. Quem acompanhou o Worlds Collide com a gente na nossa live pôde ver o quanto que foi legal. E a gente espera que a WWE utilize esses luteadores de alguma forma, seja dando uma plataforma para que a gente possa assistir a AAA, de repente no Netflix ou no YouTube deles, ou de alguma forma trazendo alguns desses talentos pro main roster ou pra NXT. Todo mundo sabe o sucesso que foi o Mister Iguana, né? Então vamos ver como é que vai ser o futuro da AAA. Pelo menos o Triple H falou que a intenção da WWE é realmente fazer o produto ser mais divulgado nos Estados Unidos e no mundo. Nós também tivemos a participação da Naomi no pós-show e assim, a participação da Naomi foi assim uma coisa impressionante, porque o Big E começou a elogiar a Naomi pela conquista da maleta do Money in the Bank e ela, cara, assim, os elogios do Big E quase que trouxeram a Naomi às lágrimas, né? E ela tava sorrindo, ela tava se segurando claramente, emocionada. E aí, cara, o público começou a falar, you deserve it, né? Você merece e tudo mais. Cara, na hora, ela voltou a personagem, deu um estalo nela, ela voltou pro kayfabe e ela começou a esculhambar com o público, começou a falar que ela merecia mesmo e tudo mais. Então, assim, cara, assim, a atuação da Naomi, mesmo no pós-show, foi muito legal. E nessas horas a gente percebe o quanto que é legal quando os personagens, quando os lutadores, eles não quebram a kayfabe nesse pós-show e tudo mais. Então foi bem legal ver a Naomi participando desse jeito, né? Mantendo o personagem mesmo no pós-show, mas dava pra ver que ela tava muito emocionada com a vitória dela, então é muito legal, assim, o reconhecimento do público com a atuação dela. Ela como lutadora a gente já sabe que ela é boa, mas a atuação dela nessa nova persona dela tá impressionante, então foi bem legal ver ela participando ali do pós-show e ela demonstrando essa emoção pela vitória, né? Nós também tivemos uma entrevista do Corey Rhodes e do Jey Uso em que o Corey ele assumiu uma coisa que todo mundo sabia, né? E na entrevista ele falou que a entrevista que ele fez com o Jey Uso quando eles ganharam o campeonato de duplas lá em 2023, né? O Corey ele havia perdido o WrestleMania 39, e depois ele se juntou ao Jey Uso e eles chegaram a ter uma conquista como duplas, né? Ele disse naquela entrevista infame que eles estavam meio abobalhados e tudo mais, eles estavam bêbados, né? Eles haviam bebido, estavam bêbados e foram pra entrevista. Então, foi interessante ele confessar isso. E ele também falou uma outra coisa que a gente vai comentar mais pra frente, que é sobre o R-Truth. E aí tem a ver com toda a narrativa da saída do R-Truth da WWE. A gente vai comentar isso mais pra frente no vídeo.
E por fim, a gente teve o desempenho do Corey Graves no Worlds Collide que foi muito elogiado, né? Pra quem não sabe, o Corey Graves, ele foi narrador durante um tempo do SmackDown, né? Com o Wade Barrett como comentarista. Mas depois ele foi sacado e colocaram o Joe Tessitore no lugar. E na minha opinião é um downgrade, eu acho. Eu acho o Corey Graves muito melhor como narrador de luta livre do que o Joe Tessitore. Né? O Joe Tessitore é narrador de futebol americano, tal, de esportes americanos. Pra mim, ele não tá dando liga como narrador de luta livre. Mas o fato é que o Corey Graves ele voltou a ser comentarista na NXT. Né? Ele não é o narrador da NXT, o narrador é o Vic Joseph, ele ficou como comentarista. Mas pra AAA, colocaram ele como narrador com o Conan, que era booker da AAA e que é um lutador lendário da WCW da década de 90, como comentarista. E o Corey Graves, ele teve uma atuação muito boa. Ele sabia o nome de alguns movimentos dos lutadores mexicanos, ele conhecia os lutadores mexicanos, mostrando que ele havia feito o dever de casa dele. E isso foi muito elogiado, tanto pelo pessoal da AAA quanto pelo pessoal da WWE. Então a gente espera que o Corey Graves tenha esse reconhecimento, porque realmente ele mostrou ali que ele se importa com o produto e que ele demonstrou respeito pelo mundo da luta livre ao entrar preparado para narrar o show. Foi bem legal ver a atuação. E depois, cara, se vocês quiserem, assistam esse show do Worlds Collide, ele tá disponível no YouTube da WWE, assistam esse show e depois me agradeçam, porque realmente foi muito legal. Uma outra notícia que surgiu durante o Money in the Bank, aliás, o Money in the Bank teve várias notícias pipocando ao longo do show, é o retorno da Nick Bella, né? Foi confirmado. A gente, aqui no Notícias da Luta Livre, a gente já tava falando que o pessoal lá fora tava dizendo que a Nick Bella iria voltar, e ela tinha esse interesse de voltar, que ela estava treinando para voltar, ela teve essa vontade de retornar alimentada depois que ela participou do Royal Rumble. E desde o Royal Rumble já se falava que a Nick Bella poderia voltar a lutar e tudo mais. E agora foi confirmado. Né? Não foi surpresa, eu acho que essa tendência da WWE de estar anunciando retornos antes do show, para mim não tá legal. Ou retornos ou estreias. Por exemplo, a WWE anunciou a estreia da Julia antes dela aparecer no main roster. E agora falam sobre o retorno da Nick Bella. Eu acho que teria sido muito mais interessante se durante o show tivesse tido, sei lá, um Open Challenge ou alguma coisa assim e a Nick Bella tivesse aparecido. Eu acho que teria sido mais chocante, teria sido mais legal pro público. Eu acho que essa tendência que eles fazem para poder dar audiência no show, eu não acho que seja tão interessante assim. Eu prefiro as surpresas como um fã de luta livre. Mas enfim, Nick Bella vai voltar. Vamos ver como é que ela vai voltar, porque assim, em matéria de talento de ringue, ela sempre teve um passo abaixo, por exemplo, das Four Horsewomen. E a luta livre feminina evoluiu demais de lá pra cá, né? Então, vamos ver se a Nick Bella vai conseguir se manter para e passo com as lutadoras que estão na WWE hoje, se ela vai conseguir ter boas lutas com essa galera. Uma outra notícia que surgiu no Money in the Bank foi a volta do WrestleMania 42 para Las Vegas, né? A gente já tinha falado há algum tempo atrás sobre a saída do WrestleMania 42 de Nova Orleans, ele havia sido confirmado para Nova Orleans e aí tiraram, né? E como compensação vão dar o Money in the Bank do ano que vem para Nova Orleans. E havia muita especulação sobre quem ficaria com o WrestleMania 42, né? As notícias davam quase como certo que seria Las Vegas, mas começou-se a se falar muito na Arábia Saudita e em Londres. Mas foi confirmado durante o Money in the Bank que o WrestleMania 42 vai voltar para Las Vegas. Inclusive, eu achei o logo do WrestleMania 42 mais bonito do que o do 41. Muito mais bonito, diga-se por sinal. E, e muita gente especula, quer dizer, que as notícias estavam dando conta de que um outro WrestleMania iria voltar também para Las Vegas no futuro. E a gente imagina que seja o WrestleMania 45. A gente chegou a comentar isso já no passado em um Notícias da Luta Livre. Porque a cidade de Las Vegas ela tá querendo um evento grande por ano na cidade de Las Vegas. Um evento esportivo grande por ano na cidade de Las Vegas. E em 2027, Las Vegas vai ter a final do College Football Playoffs, a final do futebol americano universitário. E no ano de 2028, eles vão ter o Final Four, que é as semifinais e finais do campeonato universitário de basquete. Então, como eles vão ter um evento esportivo grande em 2027 e 2028, mas não terão em 2029, pelo menos até agora não tem nada agendado, a grande probabilidade é que eles utilizassem o WrestleMania para cobrir esse buraco. Então, em 2029, provavelmente também teremos WrestleMania, o WrestleMania 45,
é bem possível que seja também na cidade. Então, se você está pensando em ir para o WrestleMania em 2026 ou 2029, já prepara a carteira, porque vai ser caro. Las Vegas é uma cidade cara e você vai ter que gastar uma grana para poder ir para lá. Apesar de que é uma cidade que tem muita estrutura para eventos, então você, assim, tem muita coisa para fazer durante a WrestleMania. Tem vários congressos, várias convenções, tem shows independentes, então você pode escolher para onde você vai. A cidade de Las Vegas é uma das melhores para receber esse tipo de eventos, então até assim, em matéria de logística faz sentido se fazer a WrestleMania em Vegas, mas assim, você ficar o tempo todo na cidade acaba que afasta um pouco, né? Sem contar que a crowd foi muito ruim. Enfim, então Las Vegas 42 confirmado para WrestleMania 42 confirmado para Las Vegas. Uma outra coisa que foi confirmada, e aí essa foi uma das grandes surpresas que foram reveladas no Money in the Bank, é o retorno do King e Queen of the Ring, os dois torneios, né? O King of the Ring para os homens, Queen of the Ring para as mulheres. Torneio eliminatório aonde os vencedores ganharão a chance de enfrentar o campeão de sua escolha no SummerSlam. Essa modalidade desse torneio King e Queen of the Ring estreou no ano passado, né? Nessa ideia de que o vencedor do torneio ganharia uma luta pelo título no SummerSlam. E não havia se falado nada esse ano, pelo contrário, porque no ano passado o King of the Ring e Queen of the Ring foram um especial em si só, que aconteceu na Arábia Saudita. E até teve aquela história daquela coroa cravejada de diamantes que eles deram pros vencedores. O Gunther ganhou, carregou na mão durante uma semana e depois deixou pra lá. A Nia Jax utilizou a coroa por um bom tempo até ganhar o título, né? E tanto o Gunther quanto a Nia Jax ganharam os títulos no SummerSlam. Só que eles não tinham falado nada. Inclusive, eles falaram que o nome do pay-per-view da Arábia Saudita agora tinha mudado de King and Queen of the Ring para Night of Champions. E a gente imaginou que não teria o torneio, né? Só que no Money in the Bank foi confirmado que o torneio vai acontecer. Inclusive, nessa segunda-feira já teremos lutas eliminatórias para o King and Queen of the Ring. Então, como é que vai ser o torneio? Vão ser 4 lutas de 4 fatais, pelo menos pelo bracket que eles divulgaram. Depois, os lutadores que vencerem vão se enfrentar em uma disputa semifinal e depois uma final. E aí, essa final vai determinar quem são os vencedores. A final vai acontecer no Night of Champions, né? E ali, o resultado, os vencedores poderão escolher um campeão de sua escolha para enfrentar no SummerSlam. Então, vamos ver, porque isso muda um pouco o cenário de fantasy booking pra gente, né? Quando a gente fez o fantasy booking do John Cena, a gente não imaginava esse cenário do King and Queen of the Ring, e isso abre as portas para um monte de situações. Por exemplo, se o Seth Rollins utilizar a maleta do Money in the Bank e ganhar o campeonato, eles podem colocar o CM Punk como vencedor do King of the Ring para que ambos se enfrentem no SummerSlam, né? Seria uma forma de dar uma sequência para essa feud com os dois se enfrentando pelo campeonato no SummerSlam. Então a gente tem que ver como é que vai ser. Existem muitas especulações. Desde já eu acho que entre as mulheres a minha favorita é a Jade Cargill, para que ela possa ter uma luta, uma aura especial no SummerSlam. E isso abriria as portas para um cash-in da Naomi, né? Então a gente poderia ter um cenário onde a Jade Cargill ganha o título e a Naomi faz o cash-in logo depois, no SummerSlam, né? Isso seria semelhante ao cash-in, por exemplo, do Randy Orton sobre o Daniel Bryan em 2013, né? O Daniel Bryan ganhou do John Cena no SummerSlam de 2013, ganhou o campeonato mundial da WWE e aí o Randy Orton fez o cash-in no mesmo dia e tirou esse doce da boca do Daniel Bryan. Então seria mais ou menos uma possibilidade. Vamos ver como é que vai ser esse torneio. Já tem luta classificatória nessa segunda-feira. Vai ser muito legal e vai ser um torneio curto, porque o Night of Champions é daqui a 3 semanas. Eles não vão ter muito tempo para fazer esse torneio acontecer. Uma outra notícia interessante é sobre o Demis, né? O Demis ele tinha tirado, juntamente com o R-Truth, quando o Arthur foi mandado embora, teoricamente, ele tirou todas as menções da WWE das suas mídias sociais. E aí muita gente achou que o Demis não iria renovar a WWE. E aí o Demis ele veio a público e disse que não. Que ele tá bem com a WWE, que teve merchandising lançado dele na WWE Shop. Então ele tá bem, ele não vai deixar a companhia. Muita gente especulou que ele era o próximo, porque ele fez isso logo depois que o Arthur disse que iria sair da WWE. Agora,
Ele pode ter feito isso também para poder dedicar as mídias sociais dele para o American Gladiators. Para quem não sabe, esse programa que fez muito sucesso nos anos 90 e nos anos 2000 vai voltar a ser produzido pela Prime Video. E o The Miz vai ser o host, vai ser o apresentador do American Gladiators, da nova versão. Então ele pode também ter limpado as mídias sociais dele de WWE para ele começar a falar sobre o American Gladiator. Deve começar a ser gravado agora e ser exibido no verão nos Estados Unidos. Então, essa pode ter sido a motivação ou pode também ter sido um apoio depois do anúncio da saída do Arthur. Nós também temos uma notícia interessante que saiu essa semana da Fightful Select sobre a quantidade de datas que restam no contrato do John Cena, né? Para quem não se lembra, logo depois da WrestleMania, quando o Cena conquistou o título, ele veio pro ringue e ele fez uma promo com um contador mostrando quantas datas faltavam para ele. Né? E assim, na época a gente falou, cara, se ele ficar com esse contador girando, vai ser legal, para ele poder mostrar que o tempo dele tá acabando e tudo mais. Só que não fizeram isso. O contador sumiu, né? Mas a Fightful Select fez uma conta, né? E eles chegaram à conta de que Cena já teria feito 15 aparições esse ano, né? E aí restariam 21 aparições no contrato dele. Sendo que com a aparição anunciada durante o Money in the Bank, que ele vai aparecer no Monday Night Raw de hoje, restariam 20 aparições, né? E dessas 20 aparições, 9 já estariam confirmadas. Seriam o SmackDown do dia 13, ou seja, o SmackDown dessa semana, o SmackDown do dia 20, o SmackDown do dia 27 na Arábia Saudita, o Night of Champions no dia 28 na Arábia Saudita, o SmackDown do dia 8 de agosto em Montreal, o SmackDown do dia 22 de agosto em Dublin, o SmackDown do dia 29 de agosto em Lyon, na França, o Clash in Paris, né, no dia 31 de agosto, e o Crown Jewel na Austrália no dia 11 de outubro. Essas são as datas que estão confirmadas, só que já temos 9 datas, restariam 11. Se a gente considerar que ele tem SummerSlam para fazer, que ele muito provavelmente vai fazer, e que ele vai ter que fazer o build para o Crown Jewel na Austrália, vai ficar um número muito pequeno de datas para ele para o final do ano. Então a gente vai ter que ver se a WWE vai estender aí o contrato dele, pagar para mais algumas aparições até o final do ano para ele poder dar conta disso, ou se em algumas dessas datas ele simplesmente não vai aparecer, de repente vai aparecer por imagem, por câmera, porque vai ficar apertado. O cronograma dele até o final do ano vai ficar apertado. E aí ele pode vir a ter problemas. Então vamos ver como é que vai ser o booking dele. Ele não vai ter condições de aparecer em todos os shows até o final do ano. A gente vai ter que ver aí como é que vai ser esse cenário das aparições do John Cena. E a gente já começa a ficar preocupado de repente o build mais pro final do ano, que seria quando deveriam estar acelerando as coisas para a aposentadoria dele, talvez fique um pouco prejudicado. Eu acho que no final das contas vão acabar comprando mais algumas datas com ele para que ele possa aparecer mais vezes nos shows. Essa semana a gente também teve uma notícia complicada, né? O Ric Flair, ele confirmou numa reportagem, num artigo da revista People, que ele está enfrentando um câncer de pele pela segunda vez em 3 anos, né? O Ric Flair, ele há 2 anos atrás ele teve um problema desse, fez um tratamento e agora ele voltou a ter essa incidência. A gente sabe que câncer a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Uma situação muito complicada. Mesmo o câncer de pele, ele pode ser algo muito perigoso. Por isso que os dermatologistas falam que se você perceber alguma alteração, alguma mancha, uma bolota esquisita na sua pele, para você procurar um dermatologista para poder saber, fazer um acompanhamento para saber se aquilo é maligno ou não. Então, o Rick vai estar iniciando o tratamento dele essa semana. Boa sorte para ele, é o desejo do nosso canal. E se você perceber alguma coisa, alguma pinta, um negócio esquisito na sua pele, não deixe de procurar um dermatologista, porque câncer de pele mata também. A gente acha que não, mas ele mata. Então vamos tomar cuidado também com a nossa saúde. Essa semana a gente também teve a notícia do Vince McMahon, que supostamente estaria procurando recursos para comprar a WWE de volta. Só que aqui é um negócio meio engraçado, porque, assim, essa notícia ela veio do canal do Vince Russo. O Vince Russo ele tem agora um podcast, né, juntamente com o Jonathan Coachman. E, cara, esse podcast fala tanta baboseira que eu tô quase criando um quadro chamado Vince Russo da Semana, as mentiras de Vince Russo da Semana. Porque, cara,
são umas coisas assim, que é muita especulação. Eles fazem muita especulação. Eles dizem que tem informação de dentro da empresa, mas na verdade é muita especulação. E aí o que que o Vince Russo especulou? Que o Vince McMahon estaria pensando em comprar a WWE de volta e utilizaria o dinheiro dos árabes, da Arábia Saudita, para fazer essa aquisição. Né? Então o Vince ele estaria organizando a recompra da WWE com dinheiro árabe. A empresa seria do fundo da Arábia Saudita e o Vince ficaria no controle da empresa. E assim, cara, eu não duvido. Eu não duvido, porque a gente sabe que o Vince McMahon é um workaholic e a luta livre é a vida dele. Agora, cara, se ele comprar a companhia de volta, por exemplo, o Triple H vai embora na hora, e aí a gente corre o risco de ver um retorno daquele período terrível que foi da WWE ali em 2022, que foi quando ele voltou, em 2022 e 2023, que teve muita situação complicada, justamente quando ele voltou e ficou mexendo no criativo. O pessoal falava que ele mexia no criativo pelo telefone e tal, e o Triple H era assim, era um mero boneco ali. Então, eu tenho gostado da forma como a WWE tem sido montada e construída pela equipe do Triple H. E eu não sei se eu quero o Vince McMahon de volta. Eu acho que já deu pra ele. Se ele quiser voltar pro mundo da luta livre, cria a companhia dele, entendeu? Sei lá, vai trabalhar com a AEW se você acha que pode, se você acha que tem condições de comprar a companhia do Tony Khan, faz isso. Deixa a WWE como tá, que eu acho que tem coisas muito boas. Eu até fiz um vídeo sobre isso. E a WWE tem coisas muito boas. Eu acho que a WWE não precisa do Vince McMahon hoje. Pelo menos é a minha opinião. E por fim, gente, vamos falar aí do elefante na sala, né? Que é o retorno do R-Truth. Se foi a Vera ou se foi fake. Se foi shoot ou se foi work, né? Assim, quando terminou o show, né? Logo que terminou o show do Money in the Bank, imediatamente eu achei que tinha sido tudo work, né? Até pela forma como eu reagi durante o show, eu imaginei que o Triple H e o R-Truth tinham feito uma grande história, né? Que o R-Truth teria plantado aquela notícia e tudo aquilo fazia parte do show. Só que durante a madrugada de sábado para domingo, as notícias que vieram deram conta do contrário, né? Então, primeiro, o Triple H na coletiva do pós-show dele, ele disse que a saída do R-Truth teria sido parte do show, né? Só que o filho do R-Truth repostou o clipe do vídeo do Triple H falando isso, dizendo que era mentira. Ele disse que isso não era verdade. E aí, pouco depois, ele tirou esse tweet do ar. Então, chamou a atenção isso. O pessoal já deu print, já compartilhou. Sabe que o pessoal no Twitter, no X é fogo, né? Você posta alguma coisa lá, depois se arrepende, já era. O pessoal dá print e compartilha depois. Então, já foi o primeiro indicativo de que a coisa não era bem work, né? Depois das 3 horas da manhã, uma pessoa no X postou o clipe do retorno do R-Truth dizendo que o R-Truth e a WWE tinham construído essa história e tinham quebrado com todo mundo. O R-Truth retweetou, respondeu dizendo que não era uma história, né, que seria a Vera. E aí de manhã, o Sean Ross da Fightful Select, que é um dos maiores repórteres de luta livre dos Estados Unidos, ele disse que o Truth teria recebido ofertas e estava contemplando ofertas de outras companhias durante a semana, até um momento que ele simplesmente parou de negociar com essas empresas. Tá? E depois ele disse que o R-Truth ele teria recebido inúmeras ligações da WWE e ele só atendeu quando o próprio Nick Khan ligou. Tá? Essa notícia tem que ter saído do próprio grupo do R-Truth. Ninguém saberia dessa informação se não fosse uma notícia vinda de dentro do grupo do R-Truth. Então, o que eu acredito que eles tentaram mostrar, né? Eles tentaram mostrar que no final das contas, o que as notícias estão indicando são de que o R-Truth ele recebeu uma proposta rebaixada de salário. Ele não foi mandado embora. Ele recebeu uma proposta rebaixada de salário na renegociação do contrato dele. Ele não aceitou. E aí a WWE chegou e disse: bom, se você não aceitou, então beleza, a gente não vai renovar o seu contrato. Ou seja, o que transparece é que não houve uma margem de negociação. O Arthur queria um valor, a WWE queria outro. Não houve negociação, a WWE chegou e falou: é pegar ou largar. O Arthur se irritou e falou: então tá bom, eu tô largando. E aí foi quando ele postou nas mídias sociais que ele estava saindo da WWE. E aí o que aconteceu, e eu acho que foi
o que foi bom pro R-Truth foi a revolta do público, porque todo mundo achou que a WWE tinha demitido ele, e pela forma como o R-Truth postou, a impressão que deu era essa, ele tinha sido mandado embora. E por quê? Porque outros talentos tinham sido mandados embora depois da WrestleMania. E realmente mandados embora. Braun Strowman, Dakota Kai, Katana Chance, Kaden Carter, a, a Shayna Baszler e outros talentos ali, realmente eles foram demitidos. Então quando o R-Truth postou que ele não fazia mais parte da WWE, o que passou a impressão? Demitiram o R-Truth. E aí se gerou essa revolta do público, né? E o pessoal falou, cara, como é que pode demitir o Arthur, que é um cara talentoso, e mostrou esse talento nessa feud com o John Cena, desse jeito, né? Poxa, demitiram todo mundo daquele jeito e agora vai demitir o Arthur. E aí começou o movimento dos fãs de We Want Truth, We Want Truth. E aí a WWE resolveu renegociar, né? Resolveu chegar e falar, não, já que o público quer o Arthur, vamos ver se a gente consegue renegociar com ele. Só que o Arthur foi esperto. Vendo a movimentação do público, ele se fez de difícil. Ele simplesmente não atendeu as ligações. E aí, quando o Nick Khan, que é o presidente da WWE, ligou, ele percebeu: bom, tô com a faca e o queijo na mão. No final das contas, o que as informações dizem é que eles se encontraram no meio termo. Ou seja, se a WWE ofereceu 500 e o Arthur queria 1.000, eles fecharam por 750, tá? Os valores não são muito públicos, né? O que se dizia é que o Arthur tinha um contrato de $550 mil por ano. De $550 mil, a WWE quis tirar 40%, ou seja, daria $330 mil. E aí talvez eles tenham resolvido fechar em 440. A gente não tem certeza dos valores, mas é provável que tenha sido algo parecido com isso. E, assim, cara, o Arthur foi brilhante, assim, na negociação dele. Simplesmente não atender o telefone, se fazer de difícil e deixar o público gritar. Então, nessa história toda, quem se saiu melhor foi o Arthur. Aí, o que confirma também, corrobora o fato de que a WWE realmente estava disposta a não renovar o contrato dele e deu para trás, voltou atrás, foi na entrevista do pós-show o Cody Rhodes dizer que a WWE ouviu o público e atendeu os seus clamores pelo Arthur. Tá? Então, ali o Cody ele acabou contradizendo o Triple H. E aí ficou naquela situação em que o Corey confirmou que, na verdade, o Arthur acabou sendo recontratado pela WWE com uma renovação de contrato. Tá? Então, vamos ver como é que vai ser. O que foi mais interessante foi que eles chegaram a mencionar o Arthur pelo nome dele, que é Ron Killings, e ele teve uma série de merchandisings lançados na WWE Shop com o nome de Ron Killings e não com o nome de Arthur. Né? Então, vamos ver, mas parece que de repente isso significa uma mudança de persona, onde o Ron ele agora vai ter uma persona mais séria, mais parecida com aquela promo que ele fez. Isso pode ter sido uma exigência negocial de que ele deixe a persona caricata. A gente sabe que o Arthur ele foi muito limitado por essa personagem de comédia, porque o Vince McMahon adorava a personagem de comédia dele e se escangalhava de rir com ele. E aí, por conta disso, ele nunca dava a chance do Ron ser um cara sério. E isso acabou limitando a carreira do Ron. Ele, cara, pelo tudo que ele já fez pela companhia, ele é um cara que merecia um campeonato mundial. Se a gente vive num universo em que Jack Swagger é campeão mundial, por que não o R-Truth não ser campeão mundial da WWE? Inclusive, eu sou defensor de que eles deem, nem que seja um reinadozinho pequeno, 30 dias, 10 dias, 15 dias que seja, um reinado tradicional, não interessa. Dá o título mundial para ele como um reconhecimento para a carreira dele e usa para poder passar o título de uma pessoa para outra. Não interessa, entendeu? Pelo menos assim o Arthur ele vai poder se aposentar dizendo que ele é um ex-campeão mundial da WWE e eu acho que ele merece inclusive um show especial de despedida quando ele finalmente resolver se aposentar, semelhante ao que foi com o Nature Boy Ric Flair. Ele não tem o tamanho para luta livre que o Ric Flair teve, mas ele tem o carisma e o carinho do público e dos lutadores por quem ele é, e eu acho que ele merece esse tipo de despedida. Então, com isso, a gente encerra as notícias da luta livre dessa semana e desde já a gente agradece a todos vocês que têm participado das nossas lives, têm participado dos nossos especiais, têm assistido os nossos vídeos e a gente já convida vocês para a live que a gente vai ter hoje às 9 horas da noite. Teremos live do Monday Night Raw e nós temos muita coisa interessante. Nós teremos lutas do King and Queen of the Ring, nós teremos o retorno de Nick Bella e nós teremos a luta entre Jey Uso e Gunther com o Seth Rollins ali com a maleta espreitando a situação. Então vamos ver se teremos cashin hoje.
Muita gente está achando que o cash vai acontecer, tem gente que está achando que o CM Punk vai atrapalhar. Vamos ver, isso realmente vai fazer com que o show de hoje seja imperdível. Então a gente vai estar abrindo a nossa live meia hora antes, 8h30 da noite. A gente vai estar aqui e quando for 9 horas, nós estaremos acompanhando juntos mais um Monday Night Raw. A gente se vê 8h30 da noite. Não deixe de maratonar os nossos vídeos para nos ajudar. Vou deixar algumas opções aqui na tela. E se inscreva no nosso canal. A gente quer chegar a 5.000 inscritos até o SummerSlam. A gente conta com vocês nessa jornada. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, uma boa semana a todos. E a gente se vê.